Na jornada da fé, é crucial para toda a pessoa que crê em Deus compreender o papel do Espírito Santo na superação do pecado. A Bíblia descreve o Espírito Santo não como um conceito etéreo, mas como uma parte vital da divindade, conhecida como Trindade, conforme as palavras de Jesus registradas em João, capítulo 14, 26. Nessa passagem, Jesus se refere ao Espírito Santo como o advogado enviado pelo Pai em seu nome, que ensinará e lembrará todas as coisas que ele disse. Isso revela duas verdades essenciais. O Espírito Santo desempenha um papel distinto dentro da Trindade, orientando e confrontando aqueles que seguem a Cristo. Considerado uma parte divina da Trindade, junto com o Pai e o Filho Jesus Cristo, o Espírito Santo é tão divino e poderoso quanto eles. Embora seja difícil de entender, a Bíblia confirma essa verdade em vários lugares. O papel do Espírito Santo vai além da criação e se estende para o coração da experiência humana. O Espírito Santo atua como um professor ajudante e consolador, testificando com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Além disso, capacita-nos a viver uma vida que agrada a Deus, produzindo frutos como amor, alegria e paz. Gálatas 5:22, 23. Além de conceder dons espirituais para a edificação da igreja. 1 Coríntios 12, 4 e 11. O pecado é apresentado como algo que vai além de quebrar regras, afetando a conexão especial entre Deus e nós. O pecado cria um obstáculo na relação entre Deus e nós, como vemos na história do Jardim do Éden, onde Adão e Eva podiam desfrutar da companhia de Deus como amigos. No entanto, ao pecarem, isso provocou uma separação. A Bíblia destaca como o pecado alterou nossa capacidade de compreender e sentir Deus. O Espírito Santo, muitas vezes descrito como o sopro de Deus, move-se de maneiras profundas e sutis na vida dos crentes, como vemos na criação do homem em Gênesis 1:2. Desde o início, o Espírito de Deus estava presente, movendo-se sobre o vazio sem forma no Jardim do Éden, simbolizando o potencial e a influência divina, preparando-se para trazer vida. Essa presença do Espírito Santo é evidente desde a criação, como registrado em Gênesis capítulo 1, versículo 2, quando a terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam o abismo. O Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas, indicando a preparação para a manifestação da vida divina em toda a sua plenitude. Deus, por sua palavra, falou à existência, e algo extraordinário ocorreu. Deus disse: "Vamos fazer o homem à nossa imagem, à nossa semelhança." Assim, à sua própria imagem, Deus criou o homem e a mulher. Gênesis 1, 26 e 27. O uso do pronome plural nós inclui o Espírito Santo, indicando um ato colaborativo na criação da humanidade. O início do pecado trouxe uma barreira imediata quando Adão e Eva desobedeceram a Deus ao comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. As consequências foram desastrosas, sendo expulsos do Jardim do Éden, e querubins foram colocados para guardar o caminho para a árvore da vida. Gênesis 3, 24. A expulsão de Adão e Eva do Éden não se limitou a perderem um lugar. Eles perderam a amizade íntima e especial que tinham com Deus. Isso é comparado à sensação de não conseguir olhar nos olhos de alguém após cometer um erro. Isaías capítulo 59, versículo 2, expressa que nossos erros podem criar uma lacuna entre nós e Deus, fazendo-nos sentir como se Ele estivesse escondendo o rosto e não nos ouvindo. O pecado não é apenas quebrar regras. É como construir um grande muro que nos separa de Deus, impedindo-nos de sentir seu amor e bondade. À medida que avançamos na narrativa bíblica, percebemos que o pecado tem um efeito entorpecente sobre a consciência.
O Novo Testamento também aborda esse entorpecimento antes da morte e ressurreição de Jesus. Antes disso, o Espírito Santo era visto como a força inspiradora dos profetas, pois a profecia não tinha origem na vontade humana, mas os profetas falavam da parte de Deus, enquanto eram conduzidos pelo Espírito Santo, segundo Pedro 1:21. O Espírito Santo era uma presença que capacitava pessoas, conferindo poder e sabedoria aos juízes, reis e profetas do Antigo Testamento. Antes de sua crucificação, Jesus prometeu aos discípulos que o Espírito Santo viria após sua partida. Em João 16:7, ele disse: "Mas em verdade vos digo que é para o vosso bem que eu vá embora, pois, se eu não for, o Consolador não virá para vós." O Espírito Santo é apresentado como aquele que viria para confortar, orientar e habitar nos crentes após a partida de Jesus. No dia de Pentecostes, após a morte de Jesus, algo extraordinário ocorreu em Jerusalém. Um momento tão poderoso que mudaria o curso da história. O Espírito Santo fez uma entrada dramática durante o dia de Pentecostes. Subitamente, um som semelhante ao sopro de um vento violento veio do céu e encheu toda a casa onde estavam sentados. Eles viram o que pareciam ser línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes permitia. Atos 2, de 2-4. Esse acontecimento marcou o início da igreja na propagação do Evangelho. Pouco tempo após a ascensão de Jesus ao céu, os apóstolos estavam reunidos em Jerusalém, conforme instruídos por Jesus, aguardando o dom único do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, a oração explodiram em um evento milagroso. Um som semelhante a um vento poderoso encheu toda a casa, e línguas de fogo apareceram, pousando sobre cada um. Foi como se uma força invisível invadisse seu ser, fortalecendo-os de dentro para fora, e começaram a falar em diferentes idiomas, auxiliados pelo Espírito Santo. Quando isso foi divulgado, a multidão se reuniu, confusa ao ouvir cada pessoa falar em sua própria língua. Atos 2:6. A imagem de chamas ou línguas de fogo sobre cada pessoa foi um sinal visível de que Deus estava tocando naquele momento. Todos foram cheios do Espírito Santo, experimentando uma força interna que os capacitava. Eles começaram a falar em línguas que não conheciam anteriormente. A notícia se espalhou por toda a cidade. O milagre continuou quando os crentes foram ouvidos falando em suas próprias línguas nativas, declarando as maravilhas de Deus e compartilhando os feitos poderosos que ele realizara. Todos puderam entender, como se uma mão divina estivesse tecendo os corações das pessoas de diferentes nações por meio desse evento sobrenatural. Alguns desconsideraram os crentes, pensando que estavam agindo de forma tola por terem bebido muito vinho. No entanto, Pedro, um dos melhores amigos de Jesus, levantou-se com os outros ajudantes especiais de Jesus para falar à multidão. Corajosamente, Pedro explicou que o que estava acontecendo era uma realização da profecia de Joel sobre a vinda do Espírito Santo nos últimos dias. Ele contou à multidão sobre Jesus, sua crucificação, ressurreição e seu senhorio designado por Deus. Profundamente comovidos pelo Espírito Santo, a multidão perguntou o que deveriam fazer. Pedro respondeu claramente: "Cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e receberá o dom do Espírito Santo." Atos 2:38. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas aceitaram a mensagem de Pedro, foram batizadas e se juntaram aos crentes. Isso marcou o início de uma nova comunidade, uma igreja capacitada pelo Espírito Santo.
Eles demonstraram um tipo poderoso de amor e generosidade que atraiu mais pessoas a seguir Jesus. Esse evento, a capacitação do Espírito Santo no dia de Pentecostes, foi a faísca que acendeu a chama da igreja primitiva, uma chama que continua a arder em todo o mundo até hoje. Esse acontecimento mostrou que a presença e o poder de Deus não estavam restritos a um lugar ou a uma pessoa, mas foram derramados sobre todos os que acreditavam na promessa, uma verdade que permanece válida até hoje. O Espírito Santo é essencial para viver uma vida que agrada a Deus, permitindo-nos fazer o que é certo e evitar o que é errado. Ele também é um selo para nosso relacionamento com Deus, garantindo nossa herança como filhos de Deus na futura ressurreição. Efésios 1, 13 a 14. Quando consideramos como pecados específicos podem impedir nossa capacidade de ouvir o Espírito Santo, é crucial entender que o Espírito se comunica com um coração aberto, arrependido e alinhado com a vontade de Deus. Certos pecados podem bloquear essa comunicação, como o pecado não confessado. Davi, no livro dos Salmos, fala sobre sua própria experiência com pecados não confessados, afirmando que seus ossos se consumiam enquanto ele permanecia em silêncio, gemendo o dia todo. Salmo 32, 3. Davi sentiu-se aprisionado espiritualmente por não admitir seus erros. Outro exemplo bíblico é o orgulho, que pode criar uma barreira entre nós e Deus. O rei Saul desobedeceu diretamente a Deus em 1 Samuel 15, ao poupar o melhor dos rebanhos amalequitas, e sua negação inicial revelou um coração orgulhoso. Isso levou à sua rejeição como rei, mostrando como o orgulho pode resultar em surdez espiritual. A Bíblia destaca que Deus se opõe aos orgulhosos, mas mostra favor aos humildes. Tiago 4:6. A amargura e a falta de perdão também são obstáculos à capacidade de ouvir o Espírito Santo. Jesus contou a parábola de um servo que, após ser perdoado de uma grande dívida, recusou-se a perdoar uma pequena dívida de outro. Esse servo implacável foi entregue aos carcereiros para ser torturado até pagar tudo o que devia. Mateus 18:34. Essa história ilustra a prisão espiritual que vem com a falta de perdão. A amargura e a falta de perdão podem interferir no trabalho do Espírito Santo em nossas vidas, como Efésios 4, 31 a 32. Destaca: livrem-se de toda a amargura, raiva e ira, sendo gentis e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como em Cristo Deus perdoou você. Restaurar a capacidade de ouvir o Espírito Santo requer arrependimento. O suave sussurro do Espírito Santo pode ser abafado em nosso mundo atual, mas ao nos arrependermos e nos voltarmos para Deus, abrimos o caminho para ouvir seu guia restaurador. É fundamental manter um coração aberto, humilde, confessando nossos pecados, abandonando o orgulho e liberando perdão para experimentar a plenitude da comunicação com o Espírito Santo em nossas vidas. Um retorno aos princípios fundamentais do arrependimento, perdão, humildade e obediência é muitas vezes necessário para experimentar a restauração divina. O arrependimento comunitário não é apenas sentir pena do erro, mas uma mudança determinada na direção. Atos 3:19 exorta: arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados e os tempos de refrigério possam vir do Senhor. Esse refrigério representa o poder restaurador do arrependimento, limpando a consciência e desbloqueando os canais para Deus. Para ouvir o Espírito Santo, é essencial buscar o perdão de Deus para os pecados, uma reinicialização divina que restaura a harmonia espiritual. Além disso, buscar o perdão daqueles que ofendemos é igualmente importante, conforme indicado em Mateus 5, 23 a 24. A reconciliação com os outros reduz o barulho da culpa e do conflito, tornando a voz do Espírito Santo mais discernível. Humildade e obediência são fundamentais. Ser humilde é como ter um solo fértil,
permitindo que a capacidade de absorver e crescer a partir de experiências espirituais prospere. Tiago 4:6 nos lembra que Deus se opõe aos orgulhosos, mas mostra favor aos humildes. Uma pessoa humilde está mais disposta a seguir as instruções, e ao fazermos o que nos é mandado, ficamos melhores em ouvir o que Deus quer nos dizer. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10:27. Comunidade e responsabilidade são essenciais na jornada espiritual. Nenhum crente é uma ilha, somos chamados a viver em comunidade. Gálatas 6:2 incentiva os crentes a compartilharem os fardos uns dos outros, cumprindo assim a lei de Cristo. A comunidade fornece responsabilidade e nos guia para permanecermos no caminho da justiça. Quando nos desviamos, um irmão ou irmã em Cristo pode gentilmente nos orientar de volta, garantindo que nossa vida espiritual permaneça desobstruída. Para restaurar a capacidade de ouvir o Espírito Santo, é fundamental afastar-se do pecado e voltar-se para Deus em arrependimento, acertar as coisas tanto com Deus quanto com os outros, adotar uma postura de humilde obediência e caminhar ao lado de outros que os manterão fiéis ao seu chamado. Comunidade e responsabilidade desempenham um papel crucial nesses passos. À medida que essas práticas são seguidas, a estática da vida desaparece e a voz mansa e delicada do Espírito Santo se torna uma presença clara e orientadora no seguimento de Deus. Fazer coisas erradas pode nos impedir de ouvir a orientação de Deus. É como construir um grande muro que nos impede de nos aproximarmos do Espírito Santo. É como estar cercado por tanto barulho que não conseguimos ouvir alguém tentando sussurrar para nós. A Bíblia nos alerta que nossos erros podem criar uma lacuna entre nós e Deus, fazendo com que Ele esconda seu rosto de nós. Isaías 59:2. O convite para examinar a própria vida não deve ser encarado como um fardo, mas como um processo libertador. O apóstolo Paulo o aconselhou: examinem-se para ver se estão na fé. Testem-se. 2 Coríntios 13:5. O autoexame regular é uma disciplina espiritual saudável que pode identificar e eliminar os pecados que silenciam a voz do Espírito Santo. No entanto, a mensagem não é apenas de autoexame, mas predominantemente de esperança, pois nosso Deus é uma fonte de graça incessante. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Essa purificação não é um evento único, mas uma oferta contínua a todos que buscam sinceramente se alinhar com o Espírito Santo. Devemos nos apegar a este dom especial e permitir que Ele nos ajude a voltar ao caminho certo em nossa conexão espiritual. É como participar de uma dança com o Espírito de Deus, ouvindo os empurrões suaves que nos guiam. Jesus prometeu que pediria ao Pai e nos daria outro ajudante para estar conosco para sempre. João 14:16, garantindo que sempre tenhamos ajuda em nossa jornada para ouvir e permanecer perto do Espírito Santo, mesmo quando cometemos erros. Em geral, o Espírito Santo é a presença constante que nos guia e fortalece. O Espírito Santo é a capacitação divina de Deus, proporcionando-nos a força, sabedoria e orientação necessárias para viver vidas que o honram. Ele é um ajudante divino disponível para todos os que acreditam em Jesus Cristo e o aceitam como seu Senhor e Salvador. Oremos ao Pai Celestial neste momento de silêncio, chegando diante de Ti em busca do suave sussurro do Teu Espírito Santo. Reconhecemos, ó Senhor, que às vezes nossas ações, palavras e pensamentos criam uma barreira para a voz orientadora que colocaste dentro de nós. Confessamos nossos pecados, momentos de fraqueza e afastamento deliberado que obscurecem a conexão vibrante que desejamos tão profundamente contigo. Deus, por favor, permita-nos ouvir e sentir o Teu Espírito Santo. Desejamos sentir sua orientação, encontrar conforto nele e seguir para onde ele nos leva.
Sabemos que quando erramos ou nos envolvemos em coisas ruins, fica difícil sentir e ouvir o Espírito Santo. Pedimos sua bondade para nos perdoar, limpar nossos corações e nos colocar de volta no caminho certo. Ajude-nos a abandonar a culpa, a raiva, o orgulho e a autodecepção. Escolhemos viver na bondade do teu amor. Ensina-nos a discernir a diferença entre o barulho do mundo e o conselho silencioso do Espírito Santo. Que possamos aprender a nos retirar para esperar pacientemente sua orientação e agir de acordo com ela, com coragem e fé. Espírito Santo, venha e faça parte de nossas vidas novamente. Dê-nos compreensão, traga paz aos nossos corações e nos dê a coragem de viver de uma forma que revele a bondade e o carinho de Deus. Somos muito gratos a Ti, Deus, por estar sempre conosco, pelo dom especial do Teu Espírito e pelo Teu amor que nunca desiste de nós, mesmo quando cometemos erros. Pedimos essas coisas e encontramos nova esperança em nome de Jesus. Assim seja.